Muito bem-vindo ao podcast A Voz da Frelimo. As matérias relevantes da governação passam aqui. Não se esqueça de subscrever o YouTube da Frelimo e igualmente de acompanhar-nos por outras plataformas, nomeadamente o Facebook e não só. Neste programa trazemos vários convidados, como sabe, e as matérias são das mais diversas. Todas elas encontram-se no manifesto eleitoral da Frelimo e igualmente daquilo que vai acontecendo no domínio da governação. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é precisamente a questão da formação profissional. Desde 1987 a professora Zélia está ligada a esta matéria de formação profissional. Aliás, foi gestora de qualificações no programa de reforma da educação profissional, isto de 2008 a 2011, diretora-geral do Instituto Superior Politécnico de Manica de 2005 a 2008 e também como dirigente máxima da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que tem um centro de formação profissional em Vilanculo. Esteve também ligada a esta matéria de 2014 a 2022, portanto tem muito para dizer-nos sobre este assunto, que tem sido badalado, sobretudo nos últimos tempos, e a Frelimo recupera esta matéria quando, no seu manifesto, diz que vai apostar no investimento contínuo da educação profissional estruturante, de modo a incentivar os jovens a se formarem para o saber fazer e aumentar a sua empregabilidade. O que é que não fizemos a partir do momento em que esta matéria começou a ser debatida e o que é que deverá ser feito pelo governo que vai sair das eleições de janeiro de 2025, do governo que vai sair nessa altura? O que é que deverá ser feito? O que é que não foi feito? Como é que nós estamos a fazer as coisas? Muito obrigada e muito obrigado pelo convite e pela apresentação tão elogiosa. Na verdade, o meu trabalho principal tem sido sempre a questão do desenvolvimento dos recursos humanos. E eu acho que muita gente fala de ensino técnico profissional, mas não tem a consciência de que temos vários níveis de formação profissional. É verdade que há a formação profissional a nível básico, né? Sétima mais 3, mas também a formação profissional a nível médio e também a nível superior, também formação profissional nesse nível. Portanto, temos vários níveis e temos vários públicos. Portanto, temos as pessoas que já estão a trabalhar nas empresas, que precisam atualização permanente nas suas formas de saber fazer, nas suas competências, habilidades e atitudes, porque há o desenvolvimento socioeconômico, há o desenvolvimento das tecnologias e, portanto, as empresas têm que estar continuamente a qualificar e a atualizar profissionalmente os seus funcionários. Mas, ao mesmo tempo, acho que o que se está a falar muito é a formação profissional dos jovens. Mas esses são novos ingressos que têm que ser formados para fazer face a ter competências para poder entrar no mercado laboral. Sim. Mas não nos esqueçamos que uma grande massa de funcionários já existe na nossa indústria e nosso setor produtivo e essas pessoas precisam também da atualização permanente e constante. Claramente que eu sei que o foco é nos novos ingressos, porque nós estamos a crescer a um ritmo muito alto, porque nós temos um dividendo demográfico muito favorável, porque nós temos fraca capacidade em termos de competências, habilidades e atitudes para responder às necessidades das indústrias que nós queremos instalar. Mas não nos esqueçamos que não são só esses. E temos que também lembrar que temos toda a profissionalização que é preciso também a nível superior. Portanto, nós temos que olhar isso como uma pirâmide. Nós temos que ter uma base mais larga. A melhor forma de explicar isso é, por exemplo, para instalar ou estabelecer um condomínio de 100 casas, precisamos, se calhar, só de um arquiteto. Precisamos, se calhar, de um só engenheiro civil. Mas quantos pedreiros, quantos eletricistas, quantas as pessoas que colocam a tijoleira, quantas pessoas, quantos carpinteiros, etc. Vamos precisar muito mais desse tipo de pessoas para construir aquele condomínio, mas, se calhar, só vamos precisar do arquiteto.
Portanto, é esta a ideia de que precisamos de todos, mas precisamos de mais a nível médio, a nível básico, médio, e também precisamos de pessoas a nível superior, porque precisamos de pessoas que programam, que lideram, que governam o sistema. Então, este conceito. Tem instituições, os centros de formação profissional suficientes para demanda, e aqueles que estão a sair encontram espaço para a sua empregabilidade, não encontram? Como é que verifica esta questão? Vou dizer o que é que nós como país, eu estou a falar nós como país, o que é que nós como país fizemos bem? O que nós fizemos uma reforma, não é? De ensino técnico profissional, em que olhamos para as necessidades do mercado laboral. Fizemos toda esta reforma, criamos o Sistema Nacional de Qualificações e Formação Profissional, um quadro nacional de qualificações profissionais. Observou-se as áreas estratégicas para o desenvolvimento do país? E sim, olhou-se para isso, fez um alinhamento em que em relação ao que as empresas precisam, o setor produtivo precisa, e o que é que as instituições de educação profissional oferecem. Portanto, no processo de governação, financiamento e de definição das qualificações formativas, da oferta formativa, já há um envolvimento do setor privado. Não vou dizer só privado, é setor privado e setor produtivo, porque existe o setor produtivo, existem empresas públicas, não é? Que precisam também de mão de obra especializada. Então, nesse sentido, nós fizemos temos o Catálogo Nacional de Qualificações, conseguimos instalar uma autoridade reguladora, que é a Autoridade Nacional de Educação Profissional, e eu não estou a falar do ensino técnico, porque as pessoas falam do ensino técnico, mas o ensino técnico é aquele que é dado pelas escolas técnicas. Mas também temos os centros de formação profissional. E aglutinar esta formação em centros especializados e o que é dado nos institutos, nas escolas, é isto que está junto, que é educação profissional. Então, há um grande avanço que foi feito. Agora, houve um grande investimento nas escolas em termos de equipamento e em termos de infraestrutura, melhoria, nos vários institutos e nos vários centros de formação profissional, através desse programa da reforma de educação profissional que foi estabelecido, e também houve um envolvimento na governação e no financiamento do sistema em relação a isso. Claramente, o ensino profissional é caro, então não pode ser só o Estado a financiar esse sistema. Então, do setor privado. Então, esperava-se que uma parte do financiamento do ensino técnico profissional tem que vir do setor produtivo, porque o setor produtivo também ganha em termos de produtividade, maior competitividade da sua empresa, porque a mão de obra é muito mais qualificada, então tem que também contribuir, e também tem que haver uma contribuição das famílias. Mas isso foi feito e está a andar bem. O grande desafio é o financiamento das escolas. As escolas têm que ter um financiamento próprio, os institutos, os centros de formação profissional. Este financiamento numa situação em que temos um país que tem carências um pouco por todo lado, desde a saúde, onde são necessários os medicamentos, da educação, onde são necessários os salários, a bata para o professor, os GIS, todos os setores demandam por recursos. Como fazer isso? Já falámos da questão do setor privado, mas como fazer mais? Sendo que é a prioridade, de facto. Sim, tem que haver mais contribuição das famílias, tem que haver mais contribuição das empresas, mas eu acho que tem que haver uma planificação estratégica de como nós damos como nós fazemos a oferta formativa. Sim. Vamos lá imaginar, ouvi falar vi no manifesto e vi nos outros, nos vários documentos de política do governo, que queremos reinvestir por exemplo, numa fábrica têxtil. Vamos lá, em Chimoio. Queremos reabilitar, voltar a encontrar investimento para a Teste África, voltar a funcionar em Chimoio. Vamos dar esse exemplo. Se nós queremos esse exemplo, estamos a querer atrair esse investimento, na altura da planificação desse investimento, nós temos que já
começar a prever quais são as competências, habilidades e atitudes dos jovens, da mão de obra laboral, que essa testava ali. Pois. Pela Testáfica. Então, logo, a Testáfica tem que contribuir para começarmos 5 anos antes, 4 anos antes, a ver das instituições de formação profissional que está lá, qual é a oferta formativa adicional que temos que pôr, quer seja de longa duração, quer seja de curta duração. Por exemplo, nós, na minha experiência do trabalho com a FDC, fornecíamos formações de 6 meses, mas às vezes é preciso de 1 ano, é preciso de O que se coloca, e ontem conversava com um jovem que fez precisamente o curso de Engenharia Rural na Escola Superior de Desenvolvimento Rural da Universidade Eduardo Mondlane, e que dizia ter um grupo significativo de colegas que passaram por este curso, mas que efetivamente estão nas suas casas. Deverá apenas o setor produtivo absorver, ou há mais algo que provavelmente falta na abordagem que é dada a estes? E igualmente a FDC tive a oportunidade de conhecer uma jovem, a Sheila, que fez o seu curso de canalização e conseguiu abrir a sua empresa com muito sucesso e avançou. O que é que está a falhar por conta desta questão da empregabilidade, que é também abordada neste manifesto? A necessidade de criação de empregos reais, quando temos um exército de jovens que de facto passam pela formação, mas depois não encontram a aplicação ou não estão no mercado de emprego. Eu acho que o que está a faltar é uma planificação. Nós não podemos dar formação em desenvolvimento rural num local em que as pessoas não vão ser absorvidas. Eu acho que não é só fazer uma planificação a nível nacional, mas eu acho que é preciso haver um alinhamento do que é necessário a nível provincial, quais são, e fazer um alinhamento com todos os projetos de investimento que nós estamos já, que estão em curso e olhar para frente 3, 4, 5, 10 anos para frente, quais são as competências que nós vamos precisar e aonde. Por exemplo, na reforma, na altura que nós tínhamos o projeto de reforma, o governo tinha decidido que temos que investir em manutenção industrial no Instituto Industrial de Maputo, Beira e Nampula. Mas na altura já estava-se a falar da Vale, já estava-se a falar da Mosal, e que eram locais, nós estávamos a ter necessidades em termos de mão de obra lá em Tete, mas estávamos a formar manutenção industrial e estávamos a investir em Maputo, Beira e Nampula. Não sei se está a perceber. Então, às vezes não é porque há falta de recursos. Às vezes nós estamos a pôr um investimento num local que não é aquele que é o local que mais precisa daqueles recursos naquele momento. Eu visto um vídeo de um jovem de uma empresa TSK em Inhambane, apareceu recentemente a reclamar de que não estavam a ter, ou em detrimento de estrangeiros, não estavam a ter acesso aos empregos, quando eles têm competências, desenvolveram portos, ou construíram portos, construíram várias infraestruturas um pouco pelo país, mas há esta empregabilidade de estrangeiros em detrimento dos nacionais. Sente isto que acontece? Como é que vocês debatem estas questões da sobreposição de quem vem de fora mais competente do que aquele que é formado aqui dentro? Bom, eu não gosto muito de politizar, e esse é um assunto real, mas essa é uma consequência da falta de alinhamento entre quem é que discute, quem é que negocia os investimentos que vêm e quem é que vai dar a oferta formativa. Eu acho que devíamos ter comitês técnicos setoriais de diferentes ministérios que, quando está-se ainda na fase de planificação de novos investimentos, logo tem que haver equipes sérias que olham quais são as habilidades, competências em termos de desenvolvimento de recursos humanos. Não sei se quando trouxeram a ideia de que o Ministério da Educação tem que ser Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, eu gostei muito da ideia, mas na prática
não vi A questão do desenvolvimento humano. desenvolvimento humano. Eu acho que o país precisa de um plano, de uma estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos ligadas às necessidades de desenvolvimento específicas das diferentes áreas. Então, é essa parte que falta e depois isso tem que ser traduzido a nível das constituências, dos deputados, do setor privado, das diferentes províncias. Numa situação em que nós já temos, por exemplo, Mapote tem um instituto lá instalado, Sim. terão vários outros locais deste país em que encontramos estas disfunções, se posso assim dizer. Numa situação em que já temos lá instaladas estas unidades, a Exuder, em Vilanculo, podia falar de várias outras em Tete, como fazer com que sejam mais-valia ou deverá haver alguma reorientação? O que é que se faz para que tenhamos os resultados necessários para a educação? Eu acho que nessa planificação podemos considerar, e também no nosso trabalho de atrair o investimento, temos que capitalizar a capacidade de desenvolvimento ou de formação que já temos. Então, é aí onde entram as várias instituições, pelo menos as públicas, que têm 55 mil formandos e têm uma oferta formativa na área de manutenção industrial, eletricidade, contabilidade, etc, etc. Isso é possível. Mas dentro destas instituições também é possível diversificar a oferta formativa para atender a necessidades específicas de certas indústrias. Não tem que ser todas megaprojetos. Vou dar um exemplo, por exemplo, se nós queremos ouvir também que vamos investir em farmas, não é isso? Se vamos investir em farmas, temos que olhar para as instituições que estão, ou novas, para olhar para a questão do agroprocessamento, para olhar para a questão da produção de frango e ovos, para olhar para a questão de toda a cadeia de valor, do armazenamento, da logística, da questão dos agrodealers, e esses precisam de competências como contabilidade, como gestão de negócios, como planificação, fazer um plano de negócio, etc. Então, não é tudo megaprojetos, mas é possível, sim, olharmos para os jovens, olhar para a capacidade existente, que neste momento são cerca de 200 instituições de educação profissional, tanto privadas como públicas, mas eu acho que onde o governo pode ter maior influência na sua agenda é nas públicas, que são por volta de 70. Então, ali podemos requalificar, podemos melhorar a capacidade de entrega da oferta formativa, mas temos que ter um diálogo entre os que para evitar esta desconexão entre as necessidades, os projetos aprovados, e temos que olhar para o futuro. Eu sei que estamos a falar do que existe, mas temos que olhar daqui a 5, 10 anos. Enquanto estamos a negociar os projetos de investimento, enquanto estamos a atrair o investimento, ter um plano de desenvolvimento de recursos humanos, de formação profissional ligada a esse, os polos agrícolas, os polos industriais, os polos tecnológicos, tudo. A ligação. Exatamente. Exatamente. E este é o que está a falhar. E eu acho que nós podemos melhorar nesse sentido. Muito bem. Não temos muito tempo. A ter que dar um conselho daquilo que é a sua experiência, Daniel Chapo, e ao governo que vem, na certeza quase que de que poderá ele ser presidente, se não quase que total, o que é que diria? De uma forma muito resumida. E também gostava, porque sei que domina esta matéria, em relação à questão muito em particular que falou nestes últimos períodos da agricultura. O que é que diria? Qual é o conselho que daria? Eu sei que se fala muito em vários recursos, temos um grande potencial,
Mas eu gostaria que o próximo governo percebesse que o grande potencial que nós temos são as pessoas. Penso que este país vai desenvolver de forma sustentável se olharmos para os nossos jovens. Gostaria de solicitar ou pedir mesmo, como eles como servidores têm vontade de servir, eu acho que devíamos usar este grande dividendo, esta potencial mão de obra dos jovens como um diamante a lapidar. O que nós podemos fazer para que os jovens possam ter as competências, habilidades e atitudes e eles serem um motor e olhar para ir buscar estes investimentos, mas trabalhar, não ter os jovens só como trabalhadores braçais dessas indústrias, mas podermos ter a nível médio dessas empresas, a nível de mão de obra especializada dessas indústrias, os jovens. E nós temos que investir nesses jovens. E só assim nós vamos ter um desenvolvimento mais sustentável. Portanto, para mim, o desenvolvimento dos recursos humanos é o mais importante, e países que não têm tantos recursos, como Singapura, como Malásia, como Japão, todos investiram muito num plano de desenvolvimento de recursos humanos como o principal atrativo e investiram mais nisso. E depois as empresas que foram atraídas foi já a pensar quais são os recursos humanos nacionais, qual é o investimento que temos que fazer para que estes jovens possam ser aqueles que sejam o fator central e dinamizador do sucesso dessas empresas e essas indústrias que vão ser instaladas. Professora Zélia, não temos muito mais tempo. O nosso muito obrigado pelo facto de ter acedido ao nosso convite. Gostaríamos de estar a conversar sobre muito mais, mas o tempo limita-nos. É sempre um prazer enorme conversar consigo sobre esta e outras matérias. Desejamos sucessos nos seus trabalhos e muito obrigado. 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 Ficamos por aqui em relação ao presente podcast A Voz da Frelimo. Damos voz a todos aqueles que podem deixar algum aconselhamento relativamente às diversas matérias relacionadas à governação, sobretudo tomando em atenção o que virá, neste caso, resultante das eleições de 9 de outubro. Certamente teremos um governo novo em janeiro de 2025. Muito obrigado pela vossa audiência. Fique sempre atento às nossas plataformas, nomeadamente o Facebook e YouTube, plataformas por onde passa este podcast, e igualmente pelo WhatsApp e por outras redes sociais. Muito obrigado.